Hey, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Fabrício Frazão e hoje eu vou te mostrar um método para você nunca mais quebrar uma banca. Bom, fica ligado até o final dessa aula que eu tenho uma surpresa, um presente para você, tá bom? Então, hoje eu vou te mostrar exatamente o método que eu utilizo para não quebrar banca, para ter uma vida longa de lucro dentro do mercado e lucrar todos os meses. É basicamente chamado administração financeira, basicamente gestão de risco ou mais famoso gerenciamento. É um pouco da união de tudo isso que eu acabei de falar, a gente consegue resumir em gerenciamento. É basicamente a administração que você vai ter sobre o seu capital. Todo aquele capital que você tem para investir, para fazer que ele gere lucro para você, você precisa entender muito bem, ter um planejamento e saber o que você vai fazer com cada entrada, cada dia e com cada mês. Bom, Fabrício, agora me explique o que é esse bendito gerenciamento. O gerenciamento é a estratégia de administração que você vai utilizar em cima do seu capital. Então vamos supor aqui que você tem um capital, vou botar aqui embaixo, ó, gerenciamento, tá? Gerenciamento. Então vamos colocar que você tem um capital de R$1.000. Você tem um capital aqui de R$1.000. Então você vai fazer um gerenciamento sobre ele. Primeira coisa que você tem que entender, para o seu gerenciamento estar muito bem alinhado, muito bem correto, para você não quebrar bancas, é isso que a gente quer. Primeiro você aprende a não quebrar e depois você aprende a lucrar, tá? É um passo que você tem que entender. Primeiro é não quebrar. Primeiro você tem que entender isso aqui, ó. Você primeiro vai aprender a não quebrar. O erro de todo mundo é querer chegar no segundo passo, que é aprender a lucrar. Por quê? Lucrar é importante? É, porque as nossas contas não são pagas sozinhas. Mas não quebrar é mais importante ainda, porque a gente foge do prejuízo. Então o primeiro passo é aprender a não quebrar. Manter pelo menos o 0 a 0. O segundo é, o que é 0 a 0? Não ter nem lucro nem prejuízo. O segundo é aprender a lucrar, tá? Eu tenho um aluno que nunca quebrou banca. E você quer saber a diferença dele para quem já quebrou? Não é que ele é super-herói nem nada disso. É muito bem que, no início das operações dele, ele aprendeu tudo do zero comigo. Ele nem sabia o que era mercado de opções binárias. Então, ele veio sem costumes antigos. Ele não operava antes. Então, ele não tinha um costume antigo. Geralmente, quem começa sozinho, sem muito conhecimento, já tem algumas manias feias. Manias que podem te prejudicar. Então, ele começou já da forma correta. Então, o que ele começou? No primeiro dia de operação dele, ele identificou isso. Porque ele já tinha assistido às aulas, ele já entendeu muito bem esse processo aqui. Então, quando ele começou ele começou com a banca de R$400, ele teve o primeiro dia R$60 de prejuízo. E aí foi quando ele ajustou muito bem isso aqui, e a partir daí ele começou a lucrar. Para ter uma ideia, ele tá, se não me engano, há 5 meses comigo, e ele já tá com essa banca de 400, já tá com um pouco mais de R$2.000. Para você ter uma ideia. Ah, Fabrício, pô, é só 1.500 de lucro? Galera, a gente tá falando de uma projeção de mais de 3.000% de resultado, tá bom? Então vamos lá. Depois que você entendeu esse processo aqui, primeiro você aprende a não quebrar e depois você aprende a lucrar, você está muito bem com a mente preparado para isso. Por quê? Fabrício, faz tempo que eu não tenho resultado, eu tento quebrar. Então primeiro aprende a não quebrar. Aprende a gerenciar o seu capital para você não terminar o dia no prejuízo. Depois você aprende a lucrar, tá bom? Então, por exemplo, você tem R$1.000 de banca. Qual é o processo de gerenciamento? É entender quanto disso aqui você vai colocar em risco e qual é a sua meta. O que é meta? Quanto você quer ganhar, tá? É quanto você quer ganhar, legal? O que é risco? É quanto você está disposto a perder, tá? Isso aqui é separado. Quanto você está disposto a perder? Fabrício, eu não quero perder. Então, eu te aconselho a começar a estudar para um concurso público, tá bom? Porque dentro do mercado financeiro, esse processo de ter prejuízo vai acontecer. O que não pode acontecer é esse risco não ser controlável. Por quê? Esse risco precisa muito bem ser controlável. Isso aqui, ó, até colocar em vermelho,
precisa ser muito bem controlável. Por quê? Porque se esse risco não for controlável, você pode passar um mês tendo resultado, tendo lucro, mas em um dia que você termine no negativo, pode representar a sua quebra de banca e um prejuízo até maior. Então, não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo quando começou e acontece com muitas pessoas que estão no mercado e vêm falar comigo no direct e tudo mais, que faz o seguinte: Fabrício, eu tô lucrando. Minha banca, ó, tá vindo crescendo. Aí, pô, eu tô uma semana só no positivo, cara. Tá muito bom. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu desaprendi. Porque no 8º dia, quando eu fui operar, eu comecei a perder e quebrei minha banca. E aí o que eu digo pra pessoa é o seguinte: não é que você desaprendeu, não é que você não sabe mais fazer. É porque esse dia no negativo aqui, ó, que você vai perder alguma coisa, vai acontecer, acontece comigo. E cara, se não acredita, acompanha todo dia meus stories. Tá aqui, ó, @Fabrício Frazão. Eu posto todos os dias os meus resultados, sendo positivo e negativo. Você vai conseguir ver que a maioria dos dias eu termino no positivo, mas tem dia que eu termino no negativo e esse resultado é controlado, tá? Porque eu nunca vou perder mais do que eu posso e que eu estou, que tá dentro do meu planejamento, do meu gerenciamento. Então, quando eu inicio o meu dia, eu sei exatamente quanto eu posso perder e qual é a minha meta que eu quero buscar para lucrar. Então, esse dia aqui, ó, de negativo, tanto dia no positivo, um dia vai quebrar sua banca, não pode acontecer. Ele tem que ser isso aqui, ó. Você vai ter o dia no negativo, mas mesmo que ele caia um pouco mais, ele tem que, nos próximos dias, voltar a subir normal. Ah, caiu de novo? Não tem problema. Caiu de novo. Mesmo que você pare aqui, ó. Mesmo que você pare aqui, tá bem maior do que quando você começou. Você ainda tem isso aqui de lucro. Legal? Para você ter uma ideia, uma visão do mercado, tá? Não importa os dias do negativo, importa é o final do mês, tá bom? Então você já tem aqui o seu risco, identificou isso. Fabrício, trazendo para uma banca mais ou menos dessa de R$1.000, colocando aqui, por exemplo, uma meta de buscar 3% ao dia. Fabrício, dentro do mês eu tenho 20 dias que eu vou operar, que é de segunda a sexta, são 20 dias úteis. Então 20 vezes 3 dá 60. Eu vou fazer 60% todo mês? Não, não vai, tá? Ah, Fabrício, mas se eu faço 20 dias de operação, eu faço 3%, eu faço 60%? Isso aqui é cálculo de quem quer te enganar. Por quê? Você não está levando em consideração os momentos de risco que você vai ter e que você vai ter prejuízo no dia. Então, se você busca 3% e tem 20 dias úteis, 20 dias operáveis, você não vai fazer 60. Isso aqui não vai acontecer, tá? Já te adiantando, isso aqui não vai acontecer. Você consegue tirar daqui 20 até 30% de lucro, você consegue ter, arriscando um pouquinho mais. Isso são valores mais arriscados, tá, galera? Até consegue aqui buscar, buscando um pouco mais de risco, mas você consegue buscar aí uma média de 30%, buscando 3% ao dia. Por quê? Não é todo dia que você vai chegar com 3%. Vai ter dia que você vai finalizar o dia com 1,5%, com 2%, tá? Porque 3% é a meta, mas se você fez 2%, é um dia difícil, você já está no lucro, você pode parar por aqui. Não precisa exatamente buscar os 3%, tá? Então, seria essa a média aqui. Não caiam na fantasia de quem te vende que se fazendo 3% ao dia você vai ter 20 dias no lucro, 60% ao mês. Isso não existe. Se isso acontecesse, com R$5.000 você estava bilionário em 3 anos, tá? Isso aqui não vai acontecer. É pé no chão, o mercado é palpável, você pode ganhar muito dinheiro, como eu construí todo o meu patrimônio dentro do mercado financeiro, fazendo exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Mas não é uma mágica e nem algo que vai acontecer do dia para a noite, tá bom? Então, nesse processo aqui, você tem que ter muito bem o seu risco e a sua meta. Fabrício, eu com 3% de meta, né? A minha meta aqui. Eu tenho 3% de meta, para eu buscar diariamente 3%. Qual seria o risco legal para eu colocar? Cara, o risco pode ser o mesmo valor da meta. Então eu posso colocar aqui 3% de risco. Então o que isso me diz? Que desse valor aqui, eu posso ter, dos 1.000, seria R$30. Por dia, eu posso colocar em risco no máximo R$30, tá? No máximo R$30. E a minha meta de lucrar é R$30 também. Então no dia eu posso chegar até 30 no positivo e até 30 no negativo. Então aqui, ó, você tem uma linha bem legal para ser trabalhada, tá?
Lembrando, pessoal, você não é obrigado a só parar se tiver no 30 no positivo ou 30 no negativo. O dia tá difícil. Você pegou um prejuízo, recuperou, perdeu mais um pouco, quer parar aqui só nos R$ 5 negativo? Beleza, é melhor do que você forçar e terminar com 30 no negativo. O dia tá difícil, você chegou até o 20 aqui. Chegou até o 20, fez 2% aqui de lucro. E quer parar, precisa sair, não tem mais tempo, ou o dia está muito difícil, pode parar aqui. Mas se o dia estiver tranquilo, vem buscar os 30 mesmo, tá? Então esse aqui é um momento legal para você ter muito bem essa meta e risco, tá? Uma dica legal para você que não quer quebrar a banca. Fabrício, mesmo que eu tenha na minha mente que eu só posso colocar 3% de risco, a minha banca aqui, se eu operar e perder os 30, eu vou querer mais e vou querer recuperar e vou quebrar a banca. Me dá uma dica simples. Utiliza a carteira virtual para gerenciar. Deixa esse capital aqui na carteira virtual e coloca na banca. Faz depósito todos os dias mesmo. Coloca R$ 30 todo dia na corretora, opera. Se fez os 30 de lucro, você pega saca 30 e deixa os outros 30. Se eu perdi os 30, no outro dia você deposita de novo os 30. Tá bom? Uma dica legal para você. Esses aqui são os primeiros passos do gerenciamento. A gente abordou um pouquinho de tudo, tá? Essa meta a gente pode chamar de stop gain também, tá? Stop gain. E o risco a gente pode chamar de stop loss. Isso aqui, galera, eu tô abrangendo muita coisa. Isso aqui era para ser quase que um módulo inteiro, ainda tá faltando algumas coisas para você entender exatamente o passo a passo do gerenciamento. Para você ter uma ideia, no meu treinamento eu pego bem mais conteúdo que isso aqui e a gente tem um módulo com mais de 15 aulas, tá? Sobre isso aqui. Porque não tem como eu trazer em 10 minutos ou só em um vídeo aqui pro YouTube todo esse conhecimento para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês entendam isso aqui para preparar a mente de vocês para ter um resultado mais lucrativo e ter uma visão correta sobre o mercado. Porque não adianta você entrar no mercado sem ter uma meta, sem ter um stop loss, que é exatamente até quanto você pode ter de risco, sem entender isso aqui. Então isso aqui são os primeiros passos para você engatinhar em direção a um bom resultado e uma vida lucrativa e consistente dentro do mercado. Fabrício, eu não quero seguir isso aqui. Eu não quero ter um gerenciamento. Você não vai se tornar uma pessoa consistente dentro do mercado. Querendo ou não, você precisa saber muito bem isso aqui. Você tem que planejar e fazer o mapeamento do que você vai fazer todos os dias dentro do mercado. E você precisa aprender a fazer isso, tá bom? Fabrício, qual o presente que você queria me dar? Cara, eu tenho uma planilha de gerenciamento. Essa planilha de gerenciamento, ela é totalmente gratuita. Eu não vou te cobrar nada por isso. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Você vai lá aqui na descrição, clica no link e você vai lá colocar suas informações que eu vou te enviar para o seu e-mail. Essa planilha você baixa e lá você vai ter um controle melhor sobre isso aqui. Sobre quanto você vai ter de lucro, qual é o seu risco, sobre o resultado final, o seu lucro no final do mês. Tudo isso a planilha vai te ajudar a administrar o seu capital, tá bom? É uma planilha gratuita e, cara, isso vai fazer muita diferença no seu resultado no final do mês, no final do ano, para você não quebrar mais banca e aprender a administrar o seu capital de forma correta. Então corre aqui na descrição, baixa a planilha para poder dar um primeiro pontapé para mudar os seus resultados dentro do mercado financeiro, tá bom? Então, não se esquece, se você gostou dessa aula, deixa um like para eu saber se você gostou. Não esquece também de se inscrever no botão vermelho que tem para poder você acompanhar mais vídeos meus e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que sair um vídeo novo, tá bom? Espero que você tenha gostado, um cheiro no coração, deixa um comentário aí do que você achou desse vídeo e a gente se vê na próxima aula. Falou!